O sol de verão em Lisboa batia impiedoso sobre as pedras irregulares do Chiado, onde o ar carregado de cheiro a mar e a café fresco parecia conspirar para que nada permanecesse em segredo por muito tempo. Ana correu pelas ruas estreitas, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque em dia de festa, apertando contra o peito uma carta amassada, cujas palavras ainda ecoavam em sua mente como um fado proibido. Eu não posso mais fingir, Ana. O que compartilhamos na escola não era só amizade. Mas o mundo nos separa e eu escolhi o caminho fácil. Perdoa-me, mas não me procure. A caligrafia de Sofia, outrora tão confiante nas aulas de caligrafia no Colégio Interno de Sintra, agora tremia como folhas de sobreiro ao vento atlântico. Era 1995 e Ana, aos 16 anos, sentia o peso daquelas linhas como se fossem correntes de ferro forjado nas oficinas de Alcântara. Elas haviam-se conhecido no Colégio das Salesianas, um bastião de tradição católica encravado nas colinas verdejantes de Sintra, onde o nevoeiro matinal envolvia os jardins de camélias como um véu de mistério. Ana era a filha de um pescador de Ericeira, com mãos calejadas de ajudar no cesto de sardinhas e olhos castanhos que guardavam o segredo do oceano, um pai alcoólatra que desaparecia em noites de tempestade, deixando-a sozinha com a mãe viúva, tecendo redes ao luar. Sofia, por outro lado, era a herdeira de uma família de advogados lisboetas, com a pele clara salpicada de sardas como as praias de Cascais e um riso que ecoava como o repicar dos elétricos amarelos subindo a colina de Alfama. Tudo começou com um segredo trivial, daqueles que as meninas tecem como rendas de bilros em dia de mercado. Durante uma aula de história, quando a irmã Maria discorria sobre os descobrimentos com mapas desbotados, Sofia sussurrou para Ana: "Sabes, eu odeio esta saia de uniforme. Faz-me sentir como uma freira em fuga." Ana riu baixinho, o som abafado pelo crucifixo de madeira pendurado na parede, e rebateu: "Então, vamos trocá-las por vestidos de chita, como as varinas do cais das flores." Naquele instante, um laço invisível se formou, tecida de olhares furtivos e bilhetes passados sob as carteiras de carvalho polido. Os segredos cresceram como eras selvagens nos muros do colégio. Ana confidenciou primeiro: "O meu pai. Ele bebe tanto que às vezes esquece que existo. Ontem vi-o chorar pela minha mãe, como se o mar a tivesse levado de novo." Sofia, com os olhos marejados refletindo a luz filtrada pelas vidraças coloridas da capela, apertou a mão dela sob a mesa. "Eu também tenho um monstro em casa. O meu pai quer que eu seja advogada, como ele, mas o que eu amo é pintar aquelas telas de azulejos que vi no Museu Nacional do Azulejo. Ele diz que é perda de tempo, como dançar fado sem alma." Elas juraram selar aqueles fardos com um pacto, uma concha de concha recolhida na praia de Adraga, gravada com as iniciais AIS, enterrada sob a oliveira centenária do pátio. Os verões as uniam além das muralhas cinzentas. Sofia convencia os pais a levá-la a Ericeira, fingindo interesse pelas festas de São Pedro, mas na verdade para cavalgar as ondas com Ana nas praias de Reis, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. Elas sentavam-se nas falésias, pernas balançando no vazio, compartilhando sonhos ao pôr do sol alaranjado. "Um dia vou fugir para Lisboa e abrir uma galeria de arte só com pintoras mulheres", sonhava Sofia, traçando figuras na areia com um pau de pinheiro. Ana, com o vento salgado emaranhando seus cabelos negros, respondia: "E eu serei a tua musa, capturando peixes que viram estrelas nos teus quadros." Riam, ignorando o sino que chamava para as vésperas, sentindo que o mundo, com suas tradições rígidas e olhares julgadores da vizinhança conservadora de Sintra, não poderia tocá-las ali. Mas o primeiro obstáculo surgiu como uma rajada de vento norte. No outono de 1996, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, para onde as famílias as levaram em uma viagem rara de união, Sofia foi flagrada esboçando um retrato de Ana em seu caderno de desenhos. A mãe de Sofia, uma senhora de porte altivo e rosário por lado, descobriu o desenho e franziu o senho. "Quem é esta rapariga? Parece-te demasiado íntima." Sofia corou como vinho de colares, gaguejando que era apenas uma amiga de escola. Mas o dano estava feito. Naquela noite, sob as luzes tremulosentes das barracas de comes e bebes, a mãe sussurrou ao ouvido do pai: "Cuidado com essas amizades. Em Portugal, as raparigas crescem para casar, não para sonhar com outras raparigas." Ana sentiu a fratura na volta a Sintra.
Sofia se distanciou, os bilhetes rarearam, substituídos por silêncios pesados nas refeições comuns. O que mudou? Perguntou Ana uma tarde, no confessionário improvisado da Oliveira. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, salgadas como as águas de Belém. Eles querem que eu volte a Lisboa no fim do ano, para um colégio de moças finas. E eles acham que tu me influencias mal, com as tuas histórias de mar e liberdade. Ana apertou a concha contra o peito, sentindo o primeiro corte de uma lâmina invisível. Então, o nosso pacto? Os segredos? Sofia baixou os olhos para o chão musgoso. São só segredos, Ana. O mundo real não os guarda para sempre. A separação veio como um vendaval de inverno. Sofia partiu para o colégio Notre Dame em Lisboa, deixando Ana sozinha em Sintra, onde os ventos levavam pelas janelas do dormitório como lamentos de saudade. Cartas chegavam esporadicamente, perfumadas com lavanda de Alfama, mas cada uma carregava o peso de uma muralha erguendo-se entre elas. Ana mergulhou nos estudos, sonhando com a universidade em Coimbra, onde talvez pudesse estudar biologia marinha e libertar-se das redes familiares. Sofia, por sua vez, afundou-se em aulas de piano e etiqueta, pintando em segredo retratos que sempre terminavam com olhos castanhos como os de Ana. Anos passaram como trens do Rossio, rápidos e implacáveis. Aos 22 anos, Ana estava em Lisboa, trabalhando como guia turística nos miradores da cidade, narrando histórias de rainhas esquecidas e navegadores perdidos para grupos de estrangeiros boêmios. Seu pai havia morrido em uma noite de ressaca, deixando a herdeira de uma casa caiada em Ericeira, onde a mãe tecia agora mantas de lã para turistas. Sofia, formada em Direito pela Universidade de Lisboa, era estagiária no escritório do pai, mas seus desenhos escondidos em gavetas revelavam uma alma ainda cativa. O reencontro foi um capricho do destino, daqueles que os portugueses chamam de fatalidade do fado. Durante a feira de São Cristóvão em Arruda dos Vinhos, Ana guiava um grupo pela vinha centenária quando ouviu uma voz familiar. Esta colheita de 1985 lembra-me o vinho que bebemos escondidas na praia, não é? Virou-se, e lá estava Sofia, mais mulher agora, com os cachos presos em um coque elegante, mas os olhos ainda dançando como lanternas de romaria. O grupo se dispersou em risos, mas Ana sentiu o chão tremer como em um tremor de terra do Tejo. Elas se sentaram em um banco de pedra sob uma parra carregada, o ar doce de uvas maduras misturando-se ao perfume de jasmim noturno. Eu pensei que tinhas esquecido, murmurou Ana, traçando com o dedo as veias de uma folha. Sofia sorriu, triste como um acorde de viola. Nunca. Mas a vida. Os meus pais arranjaram-me um noivado com o filho de um colega. Um advogado de Coimbra. É o que se espera. Ana sentiu o velho aperto no peito, como ondas quebrando em falésias. E tu? Ainda sonhas com azulejos e mares? Sofia sentiu, tirando da bolsa um esboço dobrado, um retrato delas duas, na Oliveira de Sintra, mãos entrelaçadas. Sempre. Mas o medo. Ele come os segredos. Naquela noite, sob as estrelas que pareciam olhos de São Jorge vigiando a planície alentejana, elas juraram um novo pacto. Caminharam pelas ruas de lanternas acesas, parando em uma tasca para petiscos de chouriço e queijos de azeitão, falando até o amanhecer. Sofia confessou o noivado como uma prisão de veludo, Ana revelou o luto pelo pai como uma âncora enferrujada. Pela primeira vez, os segredos não eram fardos, mas pontes, frágeis, mas reais. Quando se despediram no Elétrico 28, com Lisboa despertando em tons de ouro, Sofia beijou a bochecha de Ana, um toque que durou um segundo a mais, enviando arrepios como brisa de Cabo da Roca. O beijo na bochecha ecoou nos dias seguintes como o badalar distante dos sinos de Jerónimos, um som que Ana não conseguia silenciar. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos escondidos em becos de Alfama, tornou-se o palco de um romance tímido, tecida de encontros furtivos e olhares que diziam mais que palavras. Ana, agora com 23 anos, equilibrava turnos no Mirador da Senhora do Monte com aulas noturnas de Biologia na Universidade Lusófona, sonhando em mergulhar nos recifes da Madeira. Sofia, presa no escritório do pai na Baixa, escapulia para cafés escondidos no bairro Alto, onde o fado se entrelaçava com conversas sussurradas.
Seus encontros começaram inocentes, como um passeio pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde o ar úmido de orquídeas exóticas envolvia suas confissões. Eu pinto agora, em segredo, revelou Sofia um dia, mostrando um caderno com esboços de ondas furiosas e rostos femininos etéreos. Ana tocou uma página com delicadeza, sentindo a textura do papel como pele. São belas. Como tu, quando ris sem medo. Sofia corou, desviando o olhar para um pavão exibindo cauda iridescente. Medo? É o meu companheiro constante. O meu noivo, Miguel, é gentil, mas ele não vê a cor do meu coração. O noivado de Sofia era o primeiro obstáculo real, uma sombra alongada como as de moraria ao entardecer. Miguel, um homem de 28 anos com bigode impecável e ternos de linho de Mafra, representava o sonho burguês, estabilidade, família, uma casa em Cascais com vista para o mar. Eles se conheceram em um jantar de advogados no Hotel Avis, onde o champanhe fluía como o Tejo e as risadas eram ensaiadas. Sofia aceitara o anel de ouro simples não por amor, mas por dever, o peso das expectativas familiares, enraizado na tradição católica que via o casamento como porto seguro contra as tormentas da vida. Ana sentia ciúmes como uma pontada de agulha de crochê, mas o mascarava com humor salgado de ericeira. Ele parece um daqueles fidalgos dos livros da Essa, todo polido, mas vazio por dentro. Elas riam, sentadas em um banco do Rocio, com pombos bicando migalhas de pastéis de Belém. Mas o riso esmorecia quando Sofia mencionava os planos, um casamento na sede de Lisboa, com flores de laranjeira e um coro entoando hinos antigos. Eu tento amar, Ana. Tento ser a filha que eles querem. O romance delas floresceu em gestos pequenos, impregnados da alma portuguesa, um ramalhete de cravos vermelhos deixado na porta do apartamento alugado de Ana Madragoa, uma carta perfumada com essência de figo seco descrevendo sonhos compartilhados. Uma noite, durante a Semana Santa, elas escaparam para a costa da Caparica, onde as dunas de areia branca sussurravam segredos ao vento. Caminharam descalças, as ondas lambendo seus pés como carícias proibidas. Lembras-te da concha? Perguntou Ana, tirando-a do colar que agora usava contra a pele. Sofia assentiu, traçando as iniciais com o dedo. Ela me salvou em noites solitárias. Eu imaginava-te aqui, comigo. Sob a lua cheia, que banhava a praia em prata líquida, Sofia confessou o inconfessável. Eu amo-te, Ana. Não como amiga, mas como mar ama a costa, feroz, inevitável. As palavras pairaram no ar salgado, e Ana, com o coração acelerado como um touro em São João, puxou-a para um abraço. Seus corpos se encaixaram como peças de um azulejo antigo, cabeças encostadas, ouvindo o ritmo das ondas como uma canção de ninar. Não houve beijo, ainda não, mas o toque era fogo lento, queimando as barreiras erguidas pelo tempo. O conflito irrompeu como uma procissão de Corpus Christi, caótica e inevitável. Durante um fim de semana em Óbidos, vila medieval cercada de muralhas onde o ar cheirava a cerejas e livros antigos, Sofia levou Ana para uma feira de artesanato. Elas compraram um lenço bordado com motivos de galos de Barcelos, rindo de como ele simbolizava proteção contra o mau olhado. Mas o destino, caprichoso como o clima do Douro, trouxe Miguel à cena. Ele aparecera inesperadamente, convidado pelos pais de Sofia para uma visita surpresa. Sofia! Que coincidência deliciosa! Exclamou ele, beijando-a na testa com afeto possessivo, os olhos varrendo Ana com curiosidade fria. Ana sentiu-se como uma intrusa em uma tapeçaria alheia, recuando para as sombras das livrarias de pedra. Sofia, pálida como porcelana de vista alegre, apresentou-a como uma velha amiga de Sintra. O jantar naquela noite, em uma taberna de petiscos com vinho de colares encorpado, foi uma dança tensa. Miguel discorria sobre política, o nascente bloco de esquerda e as promessas de igualdade, mas seus olhares para Sofia eram laços apertados. Ana, sentada à mesa de carvalho, mastigava azeitonas pretas em silêncio, sentindo o peso da concha contra o peito como um talismã traído. Na manhã seguinte, enquanto Miguel caçava javalis nas matas vizinhas, uma tradição masculina que Sofia detestava, elas confrontaram a tempestade. No castelo de Óbidos, com vistas para campos de trigo ondulantes, Sofia chorou. Ele é bom, Ana.
Mas contigo sinto-me viva como nas festas de Santo Antônio, dançando até o amanhecer. Ana, com lágrimas quentes traçando sulcos empoeirados, rebateu. Então, por que o anel? Por que deixar o mar engolir-nos? Sofia apertou as mãos dela, frias como um mármore de Mafra. Edo. O meu pai. Ele deserdaria-me se soubesse. E a sociedade? Ainda sussurra sobre pecados nas confissões de domingo. Elas voltaram a Lisboa separadas, o trem alfa pendular cortando a paisagem como uma lâmina. Ana afundou-se no trabalho, guiando turistas pelo castelo de São Jorge, narrando lendas de moras encantadas que amavam além das fronteiras. Sofia, no escritório, rabiscava margens de processos com esboços de dunas e mãos entrelaçadas. Mas o laço, agora tingido de dor, só se fortalecia. Cartas trocadas em correios escondidos falavam de saudades profundas, de sonhos onde Portugal era uma terra sem julgamentos, onde o amor feminino ecoava como o canto das gaivotas em Sagres. O segundo obstáculo veio disfarçado de oportunidade. Ana recebeu uma bolsa para estudar oceanografia em Coimbra, um sonho concretizado em meio a pilhas de livros de biologia marinha. Vem comigo, implorou ela em uma ligação noturna, voz rouca de emoção. Sofia hesitou, o som de chuva batendo nas janelas de seu quarto encheado. E o casamento? Está marcado para junho, na Sé. Silêncio, pesado como névoa de Sintra. Escolhe, Sofia. O mar ou a prisão? Coimbra, com suas ruas empedradas e o Mondego serpenteando como uma veia azul, recebeu Ana como um abraço relutante. Aos 24 anos, ela instalou-se em um quarto apertado na Quinta das Lágrimas, ironia cruel, pois lágrimas seriam o vinho de sua solidão. As aulas de oceanografia enchiam seus dias com diagramas de correntes atlânticas e amostras de plâncton, mas as noites eram fados sem viola e quando o vazio deixado por Sofia. Cartas chegavam quinzenalmente, postais de Lisboa com vistas da Torre de Belém, mas as palavras eram curtas, como versos censurados. Pensa em ti nas marés baixas. Mas o dever chama. Sofia, em Lisboa, afundava-se na voragem do noivado. Os preparativos para o casamento eram uma procissão de obrigações, provas de vestido em ateliês de Alcântara, onde sedas brancas sussurravam promessas falsas, jantares com a família de Miguel em uma vila de Sintra, regados a Porto Townie e conversas sobre heranças. Seu pai, um homem de 60 anos com óculos de ar dourado e gravata de seda, batia-lhe no ombro afetuosamente. Filha, o amor cresce com o tempo, como as vinhas do Douro. Miguel é o teu futuro. Mas Sofia, sozinha em seu quarto forrado de livros de Camões, rasgava esboços de Ana, sentindo o coração como um barco à deriva em alto mar. O reencontro em Coimbra foi um furacão disfarçado de calmaria. Sofia viajou sob pretexto de uma conferência jurídica na Universidade de Coimbra, mas o verdadeiro destino era o Jardim Botânico, onde outrora rainhas tramavam amores proibidos. Ana esperava-a sob um plátano centenário, folhas amareladas caindo como confetes de outono. Quando Sofia desceu do autocarro, com um casaco de lã cinzento e o anel brilhando acusador, o ar entre elas crepitou como fogo de artifício na queima das fitas. Tu vieste, murmurou Ana, voz embargada. Sofia correu para os braços dela, o abraço um dique contra a enchente de dúvidas. Elas passearam pelo Mondego, mãos roçando casualmente, falando de tudo e de nada, das festas de São Martim com castanhas assadas, das lendas de Inês de Castro cujos ossos ainda sussurravam justiça. Em uma tasca ribeirinha, comiam lampreia à bordaleza, o molho picante espelhando o ardor de seus olhares. Eu disse aos meus pais que precisava de ar, confessou Sofia, limpando o vinho dos lábios. Mas a verdade é que sufoco, Ana. O vestido de noiva parece um sudário. Ana, com olhos flamejantes como o sol poente sobre a Serra da Estrela, rebateu. Então, rasga-o, vem para aqui, estuda a arte na FBAUP, pinta o que o teu coração dita. A noite as levou ao bar do Bruno, um antro de estudantes onde o fado se misturava a guitarras elétricas modernas. Sofia cantou baixinho uma versão de Estranha Forma de Vida, voz trêmula como cordas de viola de fado, e Ana sentiu o mundo encolher a um ponto. Só elas, naquela sala enfumaçada de velas e saudades.
Quando saíram, o beijo aconteceu, não na bochecha, mas nos lábios, suave como pétalas de papoila, sob a luz amarelada de um candeeiro de ferro. Foi um selo de promessas, um juramento contra as correntes sociais que as puxavam para abismos opostos. Elas choraram depois, rindo entre soluços, sentindo-se livres como gaivotas sobre o Atlântico. Mas os obstáculos multiplicavam-se como oliveiras em um soto alentejano. De volta a Lisboa, Sofia descobriu-se grávida, não de Miguel, mas de uma mentira que ela mesma tecera para adiar o casamento. Na verdade, era pânico disfarçado, uma hemorragia emocional que a levou ao médico. É stress, disse o doutor, receitando chás de camomila. Mas o segredo vazou como vinho de uma garrafa rachada. Sua mãe, farejando a fragilidade, confrontou-a em uma tarde chuvosa de novembro. É aquela rapariga de Ericeira, não é? Ouvi rumores na missa. Deus não aprova tais desvios. Sofia, ajoelhada no tapete persa da sala de jantar, soluçou: Mãe, é amor. Puro como o Tejo ao amanhecer. A família reagiu como uma tempestade de verão. O pai trancou-se no escritório, fumando charutos cubanos até o ar ficar irrespirável. Miguel, ferido no orgulho, cancelou o noivado com uma carta fria, mencionando incompatibilidades irreparáveis. Sofia, expulsa temporariamente de casa, procurou refúgio em um convento de freiras em Queluz, onde o silêncio era pontuado por orações e o tilintar de rosários. Ana, alertada por uma ligação desesperada, pegou o primeiro comboio para Lisboa, o coração apertado como rede de arrasto. Chegando ao convento, sob arcos de pedra gótica que ecoavam séculos de penitências, Ana encontrou Sofia na capela, ajoelhada perante um altar de mármore, vela tremulosente iluminando seu rosto exausto. Eu traí-te, sussurrou Sofia ao vê-la. Deixei que o medo nos separasse de novo. Ana ajoelhou-se ao lado dela, mãos unidas em prece silenciosa. Não é traição, é sobrevivência. Mas agora, escolhe-nos. Elas saíram dali ao anoitecer, caminhando pelas ruas de Queluz com o palácio de Mafra ao fundo como um gigante adormecido, sentindo o primeiro gosto de liberdade, amargo, mas autêntico. Em Ericeira, a casa de Ana tornou-se santuário. A mãe, com mãos envelhecidas mas olhos bondosos como mar calmo, acolheu Sofia sem perguntas, servindo sopa de peixe e histórias de varinas que amavam além das convenções. Lá, sob o céu estrelado da Costa de Prata, elas pintaram juntas, Sofia com pincéis, Ana com conchas e algas secas, criando murais que contavam sua saga em tons de azul e ocre. Mas o exílio era temporário. Lisboa chamava, com seus empregos e julgamentos sussurrados nas padarias de manhã cedo. O terceiro obstáculo surgiu na forma de uma oferta tentadora. Uma galeria em Porto, especializada em arte contemporânea portuguesa, convidou Sofia para uma exposição solo, Mulheres do Atlântico, inspirada em suas pinturas de Ana. É a chance da tua vida, incentivou Ana, embalando-a na estação de Santa Apolónia. Mas Sofia hesitou, olhos fixos no mar revolto visível da janela. E tu? Coimbra te espera. O adeus foi um beijo prolongado, prometendo visitas nos fins de semana, mas o comboio partiu levando um pedaço de alma. Porto, com suas ribeiras de granito e o Douro fluindo como veias de vinho, abraçou Sofia como uma amante possessiva. Aos 25 anos, ela instalou-se em um loft no bairro da Ribeira, paredes nuas e quando gotejar da chuva invernal e o canto distante de rabelas em festas de São João. A exposição foi um sucesso modesto. Críticos do Jornal de Notícias elogiaram os tons emotivos de saudade feminina, mas o preço era a solidão, pontuada por chamadas esporádicas de Ana, voz crackling como rádio antiga em noites de tempestade. Ana, em Coimbra, lutava contra as correntes acadêmicas. Seus estudos avançavam, com teses sobre ecossistemas costeiros que ecoavam sua própria fragilidade, mas o coração era um oceano turvo. Visitas a Porto eram raras, sabotadas por exames e o cansaço de viagens noturnas. Eu sinto-te em cada onda, escrevia Ana em postais de Bussaco, mas as respostas de Sofia chegavam atrasadas, manchadas de tintas e dúvidas. A traição veio não de um amante, mas de uma mentira tecida por desespero. Em uma noite de vernissage na galeria, rodeada de taças de vinho verde e olhares apreciativos, Sofia encontrou-se com um colecionador de arte, um homem de meia-idade chamado Rui, viúvo de uma pintora falecida.
Ele viu em seus quadros a dor de Amália Rodrigues e sobre petiscos de bolinhos de bacalhau ofereceu patrocínio. Eu posso levar-te a galerias em Madrid, Sofia. Mas preciso de exclusividade e descrição sobre a tua musa. Sofia, embriagada pelo sucesso e pelo vinho espumoso, confessou fragmentos. Ela é o meu mar, mas o mundo nos separa. Rui, com olhos astutos como raposas do Minho, sorriu. Então, pinta sem ela. O amor é distração para artistas. Dias depois, pressionada por contas e o silêncio acusador do pai, que enviara uma carta de desilusão selada com lacre vermelho, Sofia cedeu. Escreveu a Ana uma carta devastadora, postada de uma caixa em Vila Nova de Gaia. Eu preciso de espaço para voar, Ana. O nosso amor é uma âncora agora. Não me contactes. Era mentira, um escudo contra o pavor de falhar sozinha, mas cortou como faca de ourives. Ana, recebendo-a em seu quarto de Coimbra durante uma nevasca rara que branqueava as torres da Sé Velha, desabou. A concha quebrou em sua mão, lascas cortando a palma como punição. O caos irrompeu como festival de folclore em Elvas, danças frenéticas de dor. Ana, ferida, mergulhou em um caso passageiro com uma colega de turma, uma bióloga de Aveiro chamada Marta, cujos beijos eram doces como amêndoas de Porto Alegre, mas vazios como conchas sem pérola. É só para esquecer, justificava-se Ana em noites de insomnia, mas o remorso era um verme roendo. Sofia, em Porto, afundou-se em telas escuras, retratos de figuras solitárias sob chuvas torrenciais, ignorando as chamadas perdidas de Ana. Rui tornou-se sombra constante, financiando materiais em troca de jantares onde falava de oportunidades em Barcelona, insinuando que o amor de Sofia era infantil, como fado de amadores. O confronto veio na Páscoa, em uma viagem impulsiva de Ana a Porto. Ela bateu à porta do loft à meia-noite, chuva encharcando seu casaco de lã, olhos selvagens como dor em cheia. Sofia abriu, pálida como azulejo desbotado, o cheiro de terbentina misturando-se a lágrimas. Traíste-nos, acusou Ana, voz rouca. Dizes que precisas de espaço, mas é medo, sempre medo. Sofia caiu de joelhos no chão de madeira rangente, soluçando. Eu pensei que te protegia. Rui disse que o amor nos afunda, como barcos em névoa. Ana, coração partido como cerâmica de Bordal Pinheiro, ajoelhou-se também, mas o abraço veio tardio, frio. Elas reconstruíram devagar, como restauradores de frescos em conventos. Sofia rompeu com Rui, devolvendo os cheques com mãos trêmulas, e ligou para o pai em uma manhã de sol tímido. Eu sou pintora, não herdeira. E amo uma mulher. O silêncio na linha foi ensurdecedor, quebrado por um suspiro cansado. Filha, o sangue é mais grosso que o vinho. Mas a porta está aberta, para ti, não para pecados. Era um começo, frágil como palmeiras na madeira. Ana voltou a Coimbra, mas o laço, agora marcado por cicatrizes, pulsava mais forte. Elas se encontravam em meio termo, em Aveiro, canais de moliceiro serpenteando como veias de água doce. Lá, em ovos moles doces e passeios de barco, Sofia pintava Ana ao vivo, capturando luz em seus cabelos como reflexos no ria. Tu és a minha escolha, murmurava Sofia, pincel traçando curvas suaves. Mas o mundo conspirava. A mãe de Ana, adoecendo com febres reumáticas, pedia seu retorno à Ericeira. Uma oferta de emprego em Faro tentava Sofia para o Algarve, longe de tudo. O clímax se aproximava como uma romaria à Senhora da Saúde em Monte Faro. Durante o Festival de Fado em Lisboa, para o qual viajaram juntas, uma multidão de rostos conhecidos, ex-colegas de Sintra, familiares distantes, cercou-as. Um tio de Sofia, devoto fervoroso, sussurrou alto o suficiente para ecoar. Que vergonha, duas mulheres assim. Deus castiga. A multidão murmurou, olhares como agulhas. Sofia, no palco improvisado de uma tasca em Alfama, cantou a imoraria com voz quebrada, Ana ao lado, mão na dela visível para todos. Foi rebelião silenciosa, um grito contra as muralhas invisíveis da sociedade portuguesa, ainda enraizada em tradições católicas e fofocas de bairro. Naquela noite, de volta ao quarto de hotel no Chiado, elas se abraçaram nuas de alma, corpos próximos mas castos, sussurrando promessas sob lençóis de linho fresco. Nós sobrevivemos à traição, disse Ana.
Agora enfrentamos o julgamento. Mas o amanhecer trouxe uma carta de Miguel, não de rancor, mas de redenção. Eu soube da verdade. Se ela te ama, deixa-a voar. Portugal muda devagar, mas muda. O verão de 2000 desabrochou em Portugal como uma explosão de papoilas nos campos do Alentejo, trazendo consigo um calor que derretia não só o asfalto de Lisboa, mas as últimas resistências nos corações de Ana e Sofia. Elas decidiram dividir o tempo, fins de semana em Ericeira, onde o rugido das ondas era trilha sonora de suas reconciliações, e dias úteis alternados entre Coimbra e Porto. Ana concluiu sua tese com distinção, um estudo sobre a resiliência dos corais face às marés ácidas, metáfora involuntária de sua própria jornada. Sofia, com a exposição em Porto pavimentando caminho, recebeu convites para residências artísticas em Évora, onde pintaria murais em conventos abandonados. A profundidade emocional veio em camadas, como as de um pastel de nata crocante revelando creme aveludado. Em uma viagem à Serra da Arrábida, parque natural onde o verde de Sobreiros se encontra com o azul turquesa do Atlântico, elas acamparam sob estrelas que pareciam miúdos de polvo espalhados no céu. Ao redor de uma fogueira crepitante, com cheiro de sardinhas grelhadas e ervas silvestres, Sofia abriu o coração como um livro antigo de poesia de Florbela Espanca. A traição. Não foi só medo. Era culpa por arrastar-te para o meu caos familiar. Eu via-te como peixe fora d'água em Lisboa, com as minhas tias bisbilhoteiras e os primos hipócritas nas festas de Natal. Ana, remexendo as brasas com um pau, respondeu com voz suave, e eu culpo-me por não lutar mais forte. Mas o amor não é culpa, Sofia. É como o vinho do Dão, melhora com o tempo, se bem guardado. Elas choraram então, lágrimas evaporando no ar salino, e compartilharam histórias não ditas. Ana revelou o trauma de encontrar o pai afogado em uma poça de vinho, não no mar como contara. Sofia confessou ter queimado cartas de Ana em um ato de autopunição, cinzas espalhadas no Tejo como ofrendas a deuses pagãos. Essas vulnerabilidades teciam-nas mais perto, transformando obstáculos em alicerces. De manhã, nadando nuas em uma enseada escondida, um ato de rebelião pura, sem lascívia. Sentiram-se renascidas, corpos leves como gaivotas planando sobre o portinho da Arrábida. A reconciliação com as famílias foi um caminho tortuoso, como a estrada N2 de Chaves a Faro. A mãe de Ana, recuperando-se em Ericeira com chás de erva doce e visitas de vizinhas varinas, chamou Sofia para uma conversa na varanda caiada, vista para o farol. Eu vi o amor nos teus olhos desde Sintra, menina. O mar não julga, porque os humanos haveriam de o fazer? Abençoou-as com um colar de conchas, símbolo de proteção contra tormentas. Sofia chorou, abraçando-a como uma segunda mãe, sentindo o peso do exílio familiar dissolver como sal na água. O pai de Sofia, mais teimoso como um touro de Ribatejo, resistiu. Uma visita a Lisboa, em um domingo de sol, levou-as ao seu escritório na Rua Augusta, onde pilhas de processos judiciais atestavam batalhas vencidas. Ele as recebeu friamente, oferecendo café amargo de Delta. Isto não é Portugal antigo, pai, argumentou Sofia, voz firme como o arco do aqueduto das águas livres. O amor é direito, como a Constituição de 1976 nos prometeu. Ele baixou os olhos para o anel de formatura, murmurando, eu perdi a tua mãe cedo demais. Temia perder-te para ilusões. Ana, sentando-se ao lado de Sofia, acrescentou, não é ilusão, senhor. É real como o fado que nos une. Horas de conversa, interrompidas por pausas para pastéis de nata na Confeitaria Nacional, amoleceram-no. Ao fim, um abraço desajeitado, seja como for, portas abertas. Mas trazei netos, de adoção, se preciso. Esses momentos de graça contrastavam com conflitos residuais. A sociedade portuguesa, ainda em transição pós-Salazar, sussurrava em feiras e igrejas. Durante a festa do vinho em Palmela, um grupo de mulheres mais velhas cochichou ao vê-las de mãos dadas, modernices estrangeiras, isso. Sofia, outrora frágil, rebateu com um sorriso afiado. É amor português, senhora, tão antigo quanto as lendas das Moras. Ana riu, orgulhosa, sentindo o laço fortalecido por cada prova.
O romance aprofundou-se em rituais cotidianos, impregnados de cultura, cozinhando bacalhau à brasa em noites de quinta-feira, dançando ao som de uns giradiscos com álbuns de Marisa, visitando o Museu do Fado em Alfama, onde ecos de Amália inspiravam sonetos sussurrados. Uma noite em Sagres, no Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo. Elas assistiram ao sol se afogar no oceano, prometendo, seja qual for a escolha final, seremos uma da outra. Mas nuvens se acumulavam. Ana recebeu uma oferta de pesquisa no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Lisboa, exigindo compromisso total. Sofia, convidada para uma residência em Bruxelas pela União Europeia, sonhava com horizontes europeus. O conflito interno culminou em uma discussão feroz durante o Festival de Óbidos, vila literária onde livros voavam como folhas de outono. Em uma tenda de poesia lésbica contemporânea, um oásis raro, Sofia exclamou: "Quero ver o mundo, Ana. Não ficar ancorada em Portugal para sempre." Ana, ferida como em uma traição antiga, rebateu: "E eu? Sou a âncora ou o peso?" Elas se separaram naquela noite, Sofia dormindo em um hotelzinho de pedra, Ana sob as estrelas em um banco de jardim, o coração ecoando o lamento de um fado distante. Amanheceu com reconciliação, uma carta deslizada sob a porta, escrita à luz de vela, com versos de Sofia de Mel Brainer: "O mar não tem fim, mas o amor encontra portos." Elas se encontraram no castelo, abraçando-se sob bandeiras tremulantes, decidindo adiar escolhas até o outono. De volta à rotina, o amor se aprofundou em quietude, cartas diárias, chamadas ao pôr do sol, um colar compartilhado com pingente de azulejo azul e branco, símbolo de eternidade portuguesa. O outono de 2001 varreu Portugal com folhas douradas e um vento que carregava o aroma de castanhas assadas nas ruas de Lisboa, anunciando o fim de uma era e o nascer de outra. Ana e Sofia, agora com 26 anos, enfrentavam a escolha culminante como navegadoras em alto mar, bússola no coração, mapas traçados em memórias compartilhadas. A oferta de Ana em Lisboa era um retorno às raízes, pesquisas sobre alterações climáticas no Atlântico, perto de Ericeira, com a mãe precisando cada vez mais de cuidados. A de Sofia em Bruxelas prometia asas, uma residência de 6 meses na Casa das Artes, financiada pela UE, onde pintaria séries sobre identidades queer na Europa pós-moderna. Elas se reuniram em Sintra, no Colégio das Salesianas, agora um hotel boutique, ironia do tempo que transforma penitências em luxos. Sob a oliveira da juventude, onde a concha original apodrecera mas raízes persistiam, sentaram-se em um piquenique de queijos da serra e broa de milho. "Escolhe o que te faz inteira", disse Ana, voz calma como maré baixa, mas olhos traindo pavor de perda. Sofia, traçando padrões na terra com um ramo, respondeu: "E se a escolha for nós? Juntas, onde quer que seja." O ar estava carregado de indecisão, como antes de uma trovoada no Douro. O clímax irrompeu não em gritos, mas em uma traição final, não delas, mas do destino. Durante uma visita à mãe de Ana em Ericeira, um telefonema mudou tudo. A saúde da matriarca piorara, pneumonia agravada pelo sal do ar e saudades antigas. "Volta, filha. O mar chama-te para casa", sussurrou ela, voz fraca como fio de lã. Ana, ancorada pelo dever filial, valor sagrado em Portugal, onde a família é porto inabalável, escolheu Lisboa. "Eu fico. Por ela, por nós que restamos." Sofia, vendo o sacrifício, sentiu o coração contrair como rede vazia. "Então, eu vou contigo. Bruxelas pode esperar, o amor, não." Mas a escolha não foi fácil. Sofia cancelou a residência com uma carta educada, cheia de referências a Pessoa e sua maré em Ria Formosa, metáfora de fluxos inevitáveis. O pai, surpreendendo-as, ofereceu um estúdio em Alfama para suas pinturas, murmurando: "Eu errei, filha. O amor não é posse." A mãe de Ana, recuperando-se devagar com sopas de conquilha e visitas diárias, abençoou a união com um rosário de madrepérola. Deus fez o mar para amantes, não para solitários. O humanismo da história desabrochou em atos simples, tecidos na tapeçaria da vida portuguesa. Elas se mudaram para um apartamento em Madragoa, bairro de varinas e artistas, paredes adornadas com azulejos de motivos marinhos pintados por Sofia.
Ana trabalhava no IPMA, mergulhando em dados oceânicos que salvavam costas erodidas. Sofia abria uma pequena galeria, Segredos do Atlântico, expondo obras de mulheres LGBTQ mais inspiradas em folclore local, fadas de Trás-os-Montes, moras de Monsanto. A comunidade crescia, amigos de Coimbra e Porto, tias reconciliadas servindo bolos de arroz em domingos de família. O final não era de conto de fadas perfeito, mas humano, marcado por rugas da vida real. Discussões surgiam, como sobre filhos, a adoção via instituições emergentes ou talvez voluntariado em orfanatos de Cabo Verde. Seremos mães do mar, brincava Ana, e Sofia pintava retratos imaginados de filhas com sardas e cabelos ondulados. A sociedade, devagar, mudava. O primeiro orgulho em Lisboa, em 1999, ecoava em marchas que elas lideravam, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de cravos vermelhos. Uma noite de São Silvestre, no rocio lotado de fogos e uvas da sorte, elas brindaram com espumante de bairrada. Dos segredos da escola ao romance obstinado, escolhemos-nos, disse Sofia, lábios roçando os de Ana em um beijo público, aplaudido por desconhecidos solidários. Ana, com a concha refeita em prata pendurada no pescoço, respondeu, e o mundo, aos poucos, escolhe-nos também. Anos depois, em uma ericeira envelhecida mas eterna, com netas correndo na praia e quadros de Sofia em museus nacionais, elas sentavam nas falésias, mãos enlaçadas, vendo o sol se pôr. Não era fim sem obstáculos. A vida portuguesa é fado, sempre um misto de dor e graça, mas uma escolha culminante. Amar além das marés, humanamente, com a alma exposta como o Tejo ao meio-dia. E assim, os segredos viraram legado, sussurrados em ventos atlânticos para gerações futuras.